Olá, queridos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal Conexão com a Palavra de Deus. E nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra muito boa. É de um dos profetas que pouco nós lemos, bem pequenininho, lá no meio dos demais profetas, que é o profeta Naum. E o profeta Naum, ele tem uma visão especial do nosso Deus. Como é que Deus é na visão do profeta Naum? No capítulo de número 1, verso 7 apenas, diz o seguinte para nós: O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Deu para você entender? O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Um Deus bondoso, um Deus que se compadece de qualquer um que clame pelo seu nome. O profeta Naum, ele teve essa visão de Deus, um Deus bondoso. Essa foi a visão que ele teve do Deus a quem nós servimos. Agora observe que a princípio ele diz que o Senhor é bom e ele serve de fortaleza no dia da angústia. Queridos, nós estamos vivendo em dias maus, de acordo com a própria Bíblia. E ultimamente nós estamos comprovando isso. Estamos vendo de perto que os dias realmente não são bons. São dias cheios de angústias, de expectativas, onde todos estão aí sem saber o que fazer. Mas o profeta, ele entende que o Senhor é bom. E é um Deus que está presente, né? É um Deus que nos fortalece, é um Deus que está nos nossos dias, não importa a situação que nós estamos passando. Seja na angústia, seja na alegria, seja na tristeza. Agora ele ressalta aqui na segunda parte do verso, na parte B, que ele conhece os que confiam nele. Isso significa dizer que nós precisamos pensar antes de falar o seu nome, antes de dizer que confiamos nele, porque se nós confiamos de verdade, ele conhece. E se não confiamos de verdade, se nós chamamos só por chamar, porque já é um costume nosso, tudo nosso, meu Deus, ele conhece também. O profeta deixa claro isso aqui. Na visão do profeta Naum, Deus é bom, glória a Deus por isso. Isso é claro porque bondade é o caráter do nosso Deus. Bondade é o seu caráter. E ele deu prova da sua bondade quando se entregou por nós. Isso tem que partir de um coração bondoso, como é o caso do nosso Deus. O apóstolo Paulo reconheceu isso quando escreveu aos Romanos, no capítulo 5, versículo de número 8, que diz: Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Isso aqui é a prova do amor de Deus. Aqui é o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, confirmando o que o profeta Naum falou há tantos anos atrás. Então nós precisamos também pegar essa linha de pensamento do apóstolo Paulo. Nós precisamos entender que quando éramos ainda pecadores, olha, ele está falando aqui, queridos, para aqueles que confiam nele de verdade. Quando éramos ainda pecadores. Então você que está do outro lado da linha, precisa ter essa compreensão, que não é só chamar o nome de Deus, não é só confiar em Deus, ou dizer que confia em Deus, porque Deus conhece os que confiam nele de verdade.
E quando ele está falando aqui, no caso o apóstolo Paulo, trazendo esse verso para nós, né? Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ele não levou em conta os nossos pecados, porque ele veio para nos resgatar. E a sua morte foi a prova do seu amor, do amor de Deus, dando o seu Filho Jesus Cristo para se entregar em nosso lugar. Ou seja, ele assumiu a culpa que era minha e sua. Ele assumiu a cruz que era minha e sua. Tudo isso para nos conceder vida e vida com abundância, vida eterna. Jeová é um Deus que, além de nos amar com amor eterno, nos atraiu para Ele. Olha que coisa linda, Ele nos atraiu para Ele. Certo? O profeta Jeremias, no capítulo 31, versos de 1 a 13, ele diz: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada achou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel, diz o Senhor dos Exércitos. De longe o Senhor me apareceu, dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Viu aí? Como é que Deus faz? Mesmo o homem se distanciando de Deus, como foi o caso de Israel, como é o nosso caso, né? Ele está dizendo que com amor eterno nos amou. Olha aí, com amor eterno nos amou. E também em benignidade nos atraiu a Ele. Queridos, isso é algo para a gente parar e meditar, pensar um pouco. Como Deus é maravilhoso, como Deus é bondoso. Deus olha para mim, olha para você e não vê nada que possa aproveitar, humanamente falando. Mas Ele sabe que dentro de nós tem um Espírito que Ele colocou dentro de nós e Ele quer esse Espírito de volta. A bondade de Deus nos proporciona uma grande alegria, glória a Deus, e é uma alegria eterna. De acordo com Salmo 144, verso 12 a 15, diz assim: Sejam os nossos filhos na sua mocidade como plantas bem desenvolvidas, e as nossas filhas como pedras angulares lavradas, como as de um palácio. Glória a Deus. Estejam repletos os nossos celeiros, fornecendo toda sorte de provisões. As nossas ovelhas produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Os nossos bois levem ricas cargas e não haja assaltos, nem sortidas, nem clamores nem em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Veja que tudo está aqui apontando para um povo que confia de verdade em Deus. Para um povo que, mesmo com suas fraquezas, mas confia nesse Deus. Aqui no fim ele diz, bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Bom, você faz parte de um povo. Você tem Deus como Senhor? Você tem buscado a Deus como seu único e suficiente Salvador? Como tem sido a sua vida nesses últimos dias que tantos estão aí apavorados, até com medo? Diante do medo, vamos dizer assim, você tem buscado ao Senhor? Existem muitas pessoas que nesse momento estão dentro das suas casas com depressão, com medo. Mas quando nós apresentamos o plano salvífico de Deus, essas pessoas não têm a coragem de se entregar, de se lançar nos braços do Senhor. E por isso acaba sofrendo. E vai continuar sofrendo
se não entender que o Senhor é a única chance de vida eterna. O amor de Deus, ele é comparado ao amor de um pai amoroso. De acordo com o Salmo de número 103, verso 13 a 14, diz, olha, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Está vendo aí? Deus se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Então Deus, ele não nos vê como um super-homem. Ele sabe que nós viemos do pó, que nós somos frágeis, que nós somos eternos dependentes dele. E como criaturas assim, nós precisamos a cada dia nos entregar nas suas mãos, lhe buscar como nunca nesses dias que nós estamos vivendo. O amor de Deus nos oferece companheirismo até quando os nossos não correspondem conosco. O amor de Deus, ele nos oferece companheirismo até quando os nossos se afastam de nós. Olha, o salmista, com muita sabedoria vinda de Deus, no Salmo 27, verso 10, ele diz: se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor, o que é que o Senhor faz nesse caso? O Senhor me acolherá. Abandonado por pai, abandonado por mãe. Imagine, se chegarmos ao ponto de sermos abandonados por pai e por mãe, imagine pelos nossos irmãos. E se por todos eles, imagine pelos nossos amigos. Esse é o momento que o Senhor nos acolhe. É o momento que o Senhor chega para nós. É o momento que Deus nos dá o socorro certo. São os momentos de angústias que nós passamos nessa vida. Pensa nisso. É de real importância lembrar que seus atos de bondade não acontecem só nos momentos de felicidades. É importante lembrar que os atos de bondade de Deus, eles não se manifestam quando tudo está bem. Eles são manifestos tanto na dor como na alegria, tanto no choro como na felicidade. Ele se manifesta do mesmo jeito. O Salmo 46, verso 1, diz claramente: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é nosso refúgio até quando a morte bater em nossas portas. De acordo com 2 Timóteo 1, verso 10 e 11, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre, diz o apóstolo Paulo. Então veja que Deus, ele é nosso refúgio em todos os momentos. Não é só em um momento, só quando nós estamos em uma situação e ele nos abandona, não, de forma alguma. Ele é presente em nossas vidas. Deus conhece os que nele se refugiam. Deus conhece todos os nossos caminhos. O Salmo 103, versos 14 e 15 diz: pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Lembra que lemos lá no início? Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Ainda no Salmo 1, versículo de número 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Portanto, meu querido amigo, eu quero convidar você a pensar um pouco nesses versos. Meu querido irmão, você que está me assistindo nesse momento, pensa nisso. Pensa na bondade de Deus, porque o Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Que você seja uma pessoa assim,
que confia no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.